Hoje vamos continuar a falar sobre Enterprise Value, o valor da empresa. E vamos calcular um múltiplo em que um rácio, uma métrica usada em avaliação relativa, ou seja, através de múltiplos, em que dividimos o Enterprise Value pelo EBITDA de uma empresa. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No vídeo anterior, mostrei a fórmula que nos permite determinar o Enterprise Value. Esta fórmula e recordamo-nos sempre da equação fundamental do balanço, em que o ativo de uma empresa é igual à soma do seu capital próprio com o seu passivo. O Enterprise Value ele corresponde à capitalização de mercado mais o endividamento total da empresa, ao qual subtraímos caixa e seus equivalentes. A capitalização de mercado, este Market Value of Equity, ele é dado considerando o número de ações em circulação e multiplicando pelo preço atual da ação, naquele dia, naquele momento em que estamos a determinar o Enterprise Value. Ora, hoje eu vou desenvolver este tema e vou falar sobre um múltiplo. Múltiplos fazem parte do domínio da chamada avaliação relativa. A avaliação relativa que utiliza a determinação de múltiplos. Mas para que é que servem os múltiplos e qual é o fundamento aqui da avaliação relativa? O ASWOT da Modern diz-nos que é fácil usar e abusar de múltiplos. 4 são os passos básicos para usar os múltiplos com sabedoria e para detectar abusos em mãos alheias. A começar com a linha A verificação de que eles foram definidos com consistência. Em seguida, a verificação das suas características distributivas e a análise das variáveis determinantes dos seus valores para, por fim, concluir com o uso deles nas comparações entre empresas. Ora, é precisamente isto, comparações entre empresas. Na avaliação relativa, ou seja, através de múltiplos, avaliamos um ativo com base em ativos semelhantes no mercado. Um indicador muito usado é aquele que eu hoje vou mostrar. Um indicador muito usado em avaliação relativa é o EV to EBITDA. Dividir o Enterprise Value pelo EBITDA da empresa. E usamos este rácio como uma métrica de avaliação para comparar o valor relativo de diferentes negócios. Este indicador, o EV to EBITDA, ele relaciona o valor da empresa, o Enterprise Value, com os seus ganhos antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, o denominado EBITDA, aquele que nós obtemos a partir da demonstração dos resultados. A demonstração dos resultados começa pelas vendas da empresa, às quais são subtraído o custo da mercadoria vendida e da matéria consumida, determina-se aqui a margem bruta da empresa, e depois temos a dedução de um conjunto de gastos de natureza operacional, como os fornecimentos e serviços, os gastos com o pessoal, entre outros, e formamos assim o denominado EBITDA, Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization. E quando nós, a este montante, ainda e posteriormente, subtraímos as depreciações dos ativos fixos tangíveis e as amortizações dos ativos intangíveis, vamos ter o denominado EBIT na demonstração dos resultados. E estes indicadores, eles relacionam o Enterprise Value
com o EBITDA ou, eventualmente, com o próprio EBIT. Anteriormente, nós vimos um exercício em que uma empresa tinha 20 milhões de ações em circulação e que o preço por cada ação era de 2 euros. 2 euros por cada ação. A empresa tinha uma dívida de curto prazo de 5 milhões, e aqui são 5 milhões de euros, valores em milhões de euros, por isso é que eu fiz aqui esta conversão de 2 euros para esta linguagem dos milhões. A dívida de médio e longo prazo de 20 milhões, o caixa e seus equivalentes de 5 milhões. Para calcular o Enterprise Value, nós temos de começar pela capitalização de mercado. Corresponde a multiplicar o número de ações em circulação pelo preço unitário de cada ação. 20 milhões de ações vezes 2 euros, isto dá 40 milhões de euros, a capitalização de mercado. Estamos então aqui a falar em milhões de euros. Quanto à dívida líquida, a dívida líquida ela corresponde à soma do passivo corrente, a chamada dívida de curto prazo, aquele passivo, aquela dívida que nós vamos ter de pagar em breve, pelo menos no limite dos limites, ao longo dos próximos 12 meses, ao longo do ciclo de exploração da empresa. Depois, a dívida de médio e longo prazo, que é o denominado passivo não corrente. A sua exigibilidade ocorre a partir de um ano, mais de 12 meses, e vamos subtrair a isto o caixa e seus equivalentes. 5 milhões. E, portanto, nós temos uma dívida líquida de 20 milhões de euros. Ora, considerando que o Enterprise Value é a soma da capitalização de mercado com a dívida líquida, nós temos então que o Enterprise Value desta empresa será 40 milhões mais os 20 milhões relativos à dívida líquida. Temos então assim que esta empresa ela apresenta-nos 60 milhões de Enterprise Value. 60 milhões, como já tínhamos visto anteriormente. Agora vamos calcular este indicador, em que nós vamos dividir o Enterprise Value pelo EBITDA. Qual é o EBITDA da empresa? No exercício, nós, que já vem do vídeo anterior sobre esta temática, o EBITDA da empresa é de 8 milhões de euros. Portanto, dividir o Enterprise Value de 60 milhões pelo EBITDA da empresa de 8 milhões. Então temos um indicador, um rácio Enterprise Value to EBITDA de 7,5. E agora há que interpretar isto. Portanto, vamos ter de interpretar este múltiplo, trata-se aqui de um múltiplo, e a sua interpretação pode ser a seguinte. Bom, o EV to EBITDA pode ser usado para determinar um preço-alvo num relatório de pesquisa de mercado, preço da ação, ou avaliar a empresa em comparação com empresas similares. Então vejamos o seguinte exemplo. Portanto, nós aqui temos a empresa ABC, cujo EV to EBITDA é de 7,5 vezes. Agora, vamos imaginar uma outra empresa, a empresa X. Esta empresa vai ser listada e os analistas precisam de determinar o preço das suas ações.
E a empresa X, ela possui 5 empresas similares que operam no seu setor de atividade. Os seus pares são a empresa ABC, aquela que determinamos o EV to EBITDA, e depois a empresa M, a empresa K, a empresa Z e a empresa Y. São 5 empresas que nós vamos comparar com esta empresa X. O rácio EV to EBITDA para essas entidades é, respectivamente, 7,5 para a ABC, 11,2 para a M, 9,3 para a K, 7,1 para a Z e 6,8 vezes para a Y. Isto foram então os EVs to EBITDA calculados para as várias empresas. Nós queremos avaliar a empresa X utilizando esta metodologia de avaliação relativa, ou seja, utilizar os múltiplos. E, portanto, encontrando estas empresas similares, às quais denominamos pelos pares da empresa Sociedade X, nós agora vamos determinar a média do EV to EBITDA dos seus pares. Ou seja, somamos estes diversos valores e dividimos-lo pelas 5 entidades. Isto dá 8,4. 8,4 é a média aqui dos EV to EBITDA das 5 empresas similares, concorrentes no mesmo setor da empresa X. Isto deu 8,4. Ou seja, este múltiplo permitirá fazer aqui uma avaliação pela metodologia relativa, através de comparáveis, através de múltiplos, em que nós vamos aplicar um múltiplo de 8,4, ou seja, a média dos EV to EBITDA das 5 empresas, à sociedade X, ao EBITDA da sociedade X. Então, nós vamos conhecer o EBITDA da sociedade X, multiplicamos-lo por 8,4 para calcular o seu enterprise value e, consequentemente, o seu valor patrimonial e, posteriormente, o preço da ação. Um exemplo sobre este rácio, este múltiplo, este indicador, o EV to EBITDA. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até breve.